É uma satisfação que você continue conosco. Eu sou o Padre Fernando Balvels, autor da obra Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Nós estamos já no capítulo 4, que vai falar sobre a liberdade, decidir livremente. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Acompanhe conosco, hoje nós vamos falar sobre liberdade. Desde o começo da Igreja, houve homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, quiseram seguir Cristo com mais liberdade e imitá-lo mais de perto. E todos eles, cada qual à sua maneira, viveram entregues a Deus. Esta é a citação inicial da Perfecta Caritatis, número 1. Dessa maneira, o magistério da Igreja nos dá o impulso inicial para olhar a liberdade humana. Nós não nos perderemos nessas linhas a discutir conceitos filosóficos ou teológicos de liberdade, porque tivemos ou teremos a oportunidade de fazê-los em outros lugares. Aqui, vamos procurar refletir a decisão livre de um consagrado, de entregar a sua história, sua sexualidade, sua vontade e sonhos a Deus. Já no número 17, a Gaudium et Spes resume a centralidade da liberdade, sem a qual não existe ação humana boa, porque sem ela não existe ação humana. É uma decisão de Deus que o ser humano proceda movido por uma escolha consciente e livre, isto é, que haja movido e induzido pessoalmente a partir de seu íntimo, e não sob a pressão de um impulso cego, interior ou de uma mera coação externa. A verdadeira liberdade é sinal evidente da imagem divina no homem. O documento continua sublinhando que a liberdade humana é realmente humana quando procura seu Criador de maneira que, quando chegar a Ele, conseguirá a perfeição plena e feliz. A liberdade há de ser um meio excepcional e único para que o ser humano se realize como tal. É nesse momento que a liberdade é realmente humana, quando se orienta para conseguir sua perfeição enquanto ser humano. Se a liberdade é usada para fazer fracassar o projeto de Deus a respeito da pessoa ou rebaixar sua dignidade, como acontece quando o ser humano é escravo de suas paixões, não só a natureza humana perde a sua liberdade, mas a própria liberdade fica prejudicada. São Tomás diz que é uma liberdade menor. O maior exercício da liberdade é feito quando se faz uma opção existencial, que implica toda a vida, que obriga por toda a vida. E além disso, compromete o mais íntimo do ser, sua capacidade afetiva, sua possibilidade social e, enfim, o que se é e se pode ser. A pessoa fica à margem da liberdade quando foge de opções existenciais, quando vive um momento sem referência a um projeto que implica a sua vida, ou então se torna escravo do impulso que sente em cada momento. Se converte em um joguete da vida, da sociedade, de seus impulsos mais instintivos, que são menos racionais e razoáveis. Enfim, quando passa a agir apenas por pequenos compromissos que se referem ao superficial do ser. Toda a liberdade humana, por ser humana, é social. É uma liberdade que vive formando sociedade com outras liberdades. Viver livremente é conviver com seres livres.
Não é livre se no exercício da liberdade elimina ou reduz a liberdade no outro. Minha liberdade não é humana se ao exercê-la crio escravidão. A liberdade humana tem que ser liberdade de todos. As normas não são uma limitação para a liberdade, mas sim um auxílio para que ela aconteça. É por isso que a autoridade não é um limite para a liberdade, mas uma maneira para que seu exercício seja humano e, portanto, também social. A liberdade o é diante de Deus, diante do absoluto. Isso é certo principalmente no âmbito da nossa fé. Somos criados e não fabricados como objetos. Ser criatura nos permite manter nossa autonomia diante da criação de Deus. A liberdade, por ser humana, compromete todo o ser e nos conduz ao que engrandece o ser humano: o encontro com Deus. Nossa liberdade se realiza à medida que coopera para manter a ordem da criação, que implica orientá-la para Deus, a força de humanizá-la, de colocá-la a serviço do ser humano. Daí a necessidade que a liberdade conte com a ajuda da graça. É preciso ser muito livre para comprometer-se até a morte. É verdade. O mundo que se julga livre não compreende a nossa consagração, principalmente a nossa obediência. A liberdade, por ser formativa do homem inteiro, passa também pela vontade, pelos sentimentos e pelos impulsos. Por isso, pode parecer estranho que sejamos livres quando nos conquistaram e, como consequência, nos prenderam afetivamente. Tão presos que não podemos querer outra coisa. Entende-se a liberdade normalmente como a capacidade que temos de tomar a iniciativa. Quando somos conquistados, quando estamos fascinados, parece que perdemos a iniciativa. A explicação teológica disso não é fácil. Seria fácil a respeito de fascinações que vêm de algo positivo. Não o é quando o que nos fascina é negativo. Por exemplo, se um jovem está fascinado pelo amor de uma jovem, ele não perde a liberdade, pois essa jovem o ajuda a realizá-lo, o ajuda a ser livre. Mas se fica fascinado pela droga ou por um amor impossível, por uma jovem casada, por exemplo, que o escraviza, perde a liberdade. Esse é o sinal inequívoco de que a liberdade nunca se pode separar da verdade. Amor, fascinação, tudo bem, desde que sejam apoiados na verdade. Para afirmar isso, Amedeo Cencini costuma afirmar em seus livros de formação para a vida religiosa a importância da liberdade como sendo sensibilidade educada. Repito, a liberdade como sensibilidade educada. Da forma como Cencini descreve, reforça o sentido de que o componente básico da liberdade é a verdade. Vou fazer a citação dele na nota de rodapé. Buscar a verdade com o coração livre e atitude responsável na caridade e para o aumento da caridade. É também o relacionamento com Deus que nos liberta. Ou dito de outra forma, a liberdade tem raízes místicas e orantes, porque só no coração podemos ter a coragem da verdade. É do livro A Integração Comunitária do Bem e do Mal. Sem verdade não existe liberdade. Ademais, como diz Jesus, a verdade é o que nos liberta. Está lá em João 8:22. Mas se falamos de liberdade afetiva, nesse caso se trata exclusivamente de uma verdade amada e realizada, isto é, acompanhada do amor e da vontade, ou do amor inteligente e volitivo, que torna a pessoa livre de coração. Sem verdade, nossa afetividade, nosso entusiasmo ou as paixões podem ser desumanos,
forças que nos levam a degenerar nossa condição humana. Sem amor faltam-nos a liberdade e o entusiasmo. Sem isso, não podemos nos comprometer integralmente com algo. Nossa liberdade seria um exercício parcial do nosso ser, ou do nosso ser diminuído, e não seríamos livres em plenitude. Temos de reconhecer que não chegamos à verdade plena e que nossos afetos estão contaminados por vários impulsos externos e internos. Portanto, nossa liberdade, que conta com a verdade e o amor, nunca é perfeita, como tampouco é perfeito o nosso ser. A plenitude e a perfeição serão encontrados depois da nossa história. Divo Barsotti repetia frequentemente em suas pregações e palestras que nós não morremos a nossa morte, e sim vivemos a nossa morte. No sentido de que a morte e vida são um único ato, um único mistério. Um subtítulo para nossa reflexão: a opção pela vida consagrada. Podemos distinguir pelo menos 2 diferentes modos de ver o compromisso assumido na vida religiosa, a partir do todo que é o homem: ser, sentimentos, vontade e assim por diante. O primeiro modo é o de quem se sente chamado por Deus porque acredita que é seu dever esquecer-se de si mesmo e se dedicar ao serviço de Deus nos irmãos. A pessoa impõe a si mesma esse compromisso diante da excelência do projeto de Deus que a chama. Custa-lhe muito, mas a pessoa acredita que a sua vida deve ser um sacrifício que ela oferece a Deus e está disposta a levá-lo a cabo. A razão principal e decisiva da consagração dessa pessoa tem, sem dúvida, uma base teológica, pois ela sente que Deus lhe pede isso. Tem fundamento ético. A ação é muito nobre, mas ela entende a consagração como um sacrifício que lhe é imposto pelo seu dever. Ouvir a Deus e acreditar que Ele lhe pede isso. O segundo é o de quem gosta do compromisso, que gosta do compromisso contraído, atitude radicalmente diferente da anterior. Quer dizer que realmente ela gosta daquilo para a qual Deus a chama, que encontra atrativos naquilo a que se compromete e não passa a agir apenas porque Deus o exige. Ama a vida religiosa, descobre que seu coração vibra por essas pessoas que precisam da sua ajuda, não apenas por se submeter ao que Deus lhe pede. Somente quando se deixou conquistar pelos pobres afetivamente, ou pelos não evangelizados, ou pelos imigrantes, ou, no nosso caso, pelos dependentes, pode-se dar razão a uma vida apostólica. Porque somente nesse caso ele se entrega livremente, não por uma imposição estranha a ele e à sua missão de caridade. Importante refletir sobre essas 2 formas de entrega a Deus. Um outro subtítulo, então: no dia a dia. Para levar isso à prática, partindo do fato de que, se nascemos radicalmente livres, é no transcorrer da vida que nos revelamos livres, manifesta-se a exigência de procurar ser cada dia mais livres, sobretudo quando tomamos as decisões que configuram a vida. Para isso, precisamos ser sinceros com nós mesmos, dedicar tempo para tratar de nos conhecermos, tarefa que, para o oráculo de Delfos, era a principal do ser humano. Também é imprescindível sentir-se apaixonado para conhecer a verdade de quem se chama, de Cristo. Enfim, conhecer bem o que implica seguir esse Cristo na vida religiosa. Sem uma autêntica informação, não existe vocação religiosa, porque não existe liberdade. A verdade nos diz que devemos estar em contínua purificação do nosso coração e em contínua depuração dos atrativos marginais, que podem obscurecer
ou debilitar o essencial. O atrativo Jesus é o que deve abrir caminho entre outros atrativos. A liberdade tem de ser conquistada dia a dia. Esta é a tarefa essencial do processo de formação. Processo que nunca termina, pois nunca chegamos a possuir a verdade, que nos supera, embora possamos captar o suficiente para que nos conquiste. Em resumo, a decisão de seguir a vida religiosa é exercício da liberdade humana, porque nela somos capazes de assumir compromissos que envolvem todo o nosso ser, conduzindo nossa existência à plenitude. Isso deve fazer-nos felizes e realizados. Se comigo não está sendo assim, sou convidado a questionar a real liberdade com a qual eu estou respondendo ao sedutor chamado de Deus por mim. Muito bem. Esta é a liberdade de quem é conquistado por Deus. Convido você a não deixar de acompanhar a gente. No próximo episódio, nós vamos falar sobre buscar a conversão. Deus te abençoe.